Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros, que vai ao ar todas as segundas e sextas, às 20 horas, aqui pelo nosso canal no YouTube e também pelo Spotify. Se é a sua primeira vez no nosso canal, te convido a fazer a sua inscrição e ativar o sininho para que você seja notificado sobre os próximos episódios. No nosso podcast Os Conselheiros, trazemos empresários, executivos, conselheiros, para contar um pouco da sua história de vida, trajetória profissional e com isso tirarmos insights, pílulas de sabedoria sobre o que fazer, mas também sobre o que não fazer. Coisas que deram certo, coisas que deram errados, cases de sucesso, e eu espero que você aprecie o nosso episódio de hoje. Junto comigo aqui, meu parceiro, irmão, Humberto Silva. Tudo bem, Humberto? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Por mais uma vez me convidar para estar com você aqui. Não, já não é mais um convite, você já é de casa. Obrigado. Já estou me sentindo em casa. É isso mesmo. Humberto, que outro dia estava talvez ali atrás das câmeras, né, Humberto? É verdade. Assistindo talvez uma masterclass, um anúncio da Board Academy, se interessou em saber um pouco mais sobre a carreira de conselheiro e hoje, só para a gente listar, já foi entrevistado no podcast, já se formou como conselheiro, já escreveu um livro em coautoria pela Board Academy, é um dos mentores do nosso grupo Board 360, isso só para contar algumas das tantas coisas que você tem feito conosco, né? Muito legal. E parece que foi ontem, né? Assim, 10 anos, não? Quanto tempo isso? Muito rápido, 1 ano e pouco. Muito rápido. Isso também pode acontecer com você que está nos assistindo. Você que é um executivo e está pensando no próximo passo da sua carreira. Você que era executivo até ontem, talvez se aposentou ou está no mercado de trabalho. Já pensou na carreira de conselheiro? Converse com a Board Academy, saiba mais sobre essa brilhante carreira no mercado do conhecimento. Levar tudo aquilo que você adquiriu até hoje para outras empresas. Ajudar a nossa economia, o nosso Brasil, ajudando empresários, empresas familiares, startups a continuarem crescendo, evoluindo, se desenvolvendo. Humberto, quem que nós trouxemos para conversar hoje, então, aqui no nosso episódio? Uma pessoa muito especial. Olha, é uma das áreas que nós devemos todos tirar o chapéu mesmo, que é uma pessoa da área da educação, uma executiva da educação. E quem é que não precisa de educação? Sem educação, nenhum país cresce, não é verdade? Então, aqui quero dar as boas-vindas a uma grande executiva da área da educação, que é a Aline Andrade. Aline, seja muito bem-vinda. Olá, Marcelo, muito obrigada pelo convite. Humberto e Marcelo, é uma honra estar aqui com vocês. Fico muito feliz realmente de poder participar desse podcast. Prazer tê-la aqui conosco, Aline. Aline, seja muito bem-vinda. Não liga não, porque esse brasileiro americano aqui, ele mistura tudo. De vez em quando acontece, me perdoa, viu, Aline? Aline, faz muito tempo que eu estou querendo trazer você aqui no nosso podcast. Você que esteve conosco lá atrás, no PFCC, né? Faz mais de ano. Depois participou conosco também do livro Os Conselheiros, do volume 2. Do volume 2. Não pôde estar conosco lá no coquetel de lançamento, né? Então, era uma questão de honra, sabe, Humberto? Eu preciso trazer a Aline para mais perto, porque ela não pôde estar ali naquele momento com a gente no coquetel, mas finalmente está aqui e a gente quer te dar a honra, a visibilidade que você merece. Uma profissional, como Humberto bem disse, da educação, uma área tão nobre e que precisa de tanto cuidado, tanto respeito, não só no Brasil, mas no mundo, né? Porque, afinal de contas, toda criança, adolescente, jovem, todo profissional, por que não dizer os adultos, executivos, todos nós precisamos desse lifelong learning, da educação, do aprendizado contínuo. E você, como uma pessoa atuante nessa área, merece todo o nosso respeito. Muito obrigado. Obrigada. Aqui no nosso podcast, Aline, nós gostamos mais do filme do que da foto. Eu não sei se você já ouviu eu falando isso em algum episódio, né? Pessoal aí, me desculpa, vocês estão cansados, né? Eu já falei, Humberto não trouxe ainda uma outra analogia. Eu pedi para ele me arrumar uma outra analogia, mas ele não arrumou até agora, Humberto. Na perfeição não se mede. Ó, tá de parabéns. A questão do filme e da foto, para mim, ela é muito transparente, né? Porque se eu pego o currículo da Aline hoje, ou o LinkedIn, enfim, eu vou ver lá uma foto que tem ali, a Aline é isso, a Aline é aquilo, né? É uma foto estática do momento que você está hoje. O filme, eles nos conta um pouco da história. E para a gente conhecer um pouco mais da Aline e dar essa visibilidade que a gente quer dar aqui para a Aline e aprender com a Aline, a gente vai voltar aí umas 2 casas para trás, né? Para não dizer alguns anos,
E eu queria saber um pouco da sua história. História de infância, origem familiar, da onde você veio, né, onde você mora, como que foram os seus primeiros passos na carreira para chegar hoje a ser essa executiva da educação. Teve que começar em algum lugar, uma decisão por uma faculdade, talvez. Então, se a gente puder caminhar daí, e a gente vem chegando até os dias de hoje. Vai ser ótimo contar para vocês um pouquinho da minha trajetória até aqui. Eu sou catarinense. Meus pais, eles são descendentes de portugueses, com o povo brasileiro, obviamente, né? E eu sou natural de Laguna, Santa Catarina. Sou a caçula de 4 irmãos. Meu pai é um economista bancário, aposentado já há mais de 3 décadas. E a minha mãe é do lar. Sempre foi ali quem assessorou tantos afazeres, né, da casa, da família e da nossa educação. É muito interessante porque eu tenho aqui uma dicotomia, que meu pai é muito razão, por ter sido tesoureiro de banco, toda essa área, ele é muito razão, e a minha mãe, ela cursou só até a 4ª série do ensino fundamental. Mas ela é de uma inteligência emocional absurda. Então, com a minha mãe, a gente aprende a se relacionar, a gerar conexão. Com meu pai, a gente aprende a ter razão, a pensar no futuro, olhar a longo prazo. E isso de sempre. E eu sendo caçula dos irmãos, nós temos uma diferença, eu e o que antecede a mim, uma diferença dos outros 2 mais velhos. Então, a minha irmã mais velha, ela é 15 anos mais velha que eu. Então, ajudou a criar. Sim, praticamente. Mas, desde criança, eu nunca fui tratada como a caçula. Sempre foi meu irmão que era mais velho que eu. Meu pai sempre fala que eu fui que não foi prevista. Eles não estavam prevendo, não foi a planejada. Mas, e aí eu brinco que eu vim para, às vezes, quebrar algumas questões. E alguns ciclos. E eu vim bom, nós estudávamos, enquanto criança, na Fundação Bradesco. Fundação Bradesco lá em Laguna, Santa Catarina. Fundação Bradesco é uma educação totalmente com uma qualidade muito boa. Pelo menos naquela época era. Hoje eu não acompanho Fundação. E meus irmãos todos estudaram lá. Mas essa é a fama que realmente a Fundação tem, né? Até onde eu conheço realmente de formar e ajudar muita gente. Então a gente estudou na Fundação Bradesco. E quando eu fui do ensino médio, do fundamental para o ensino médio, eu pedi para o meu pai que eu queria estudar num colégio, que era um colégio particular da cidade, que era um colégio de freiras. Então, uma educação mais voltada para a área científica, na época era científico mesmo que falava. E no Bradesco não tinha essa formação que eu queria, porque tinha muita questão das técnicas comerciais naquela época, muito para as moças, de formar para ser aquela moça Bradesco, para o banco. Então, era outra vocação que eu não queria para mim. E chegando, meu pai me colocou naquele colégio. Eu terminei o 2º grau muito cedo, porque quando eu tinha 5 anos, meu irmão, ele tinha medo de ir para a escola, meu irmão mais velho que eu. Ele é 1 ano mais velho que eu, 1 ano e um pouquinho. E os 2 primeiros meses, naquela época só começava com 7 anos, né? Primeira série. E nos primeiros meses, minha mãe foi e me levava junto, que eu era menor que ele, eu tinha 5 anos. E depois eu falei, eu fico com ele. E eu fiz toda a primeira série com meu irmão, mas eu não estava matriculada, só para passar a segurança para ele. Aí quando eu fui... Esse é o conceito do shadow board, que é o conselheiro sombra, né? E eu fiquei 1 ano. E para entrar na Fundação Bradesco, tinha que fazer uma prova, né? Então, óbvio, quando eu fazia a prova para me matricular, eu já estava... já conhecia tudo, porque eu fiz a primeira série todinha com ele. E isso me fez, né, ficar 1 ano, ganhar 1 ano aí. E então me formei muito cedo no ensino, no colegial. E aí, com 16 anos, quando eu fui, na verdade, 15 para 16, quando eu fiz 15 anos, que eu passo em outubro, então eu fiz 15,
E no ano seguinte, quando eu estava nessa passagem de 15 para 16, final de ano, eu pedi pro meu pai que eu gostaria, diferente dos meus outros irmãos, que sempre moraram e continuaram em Laguna, que eu gostaria de ir morar em Florianópolis, porque eu queria estudar, porque na minha cidade não tinha instituição de ensino superior. Então, quem fazia faculdade tinha que viajar para a cidade vizinha, que é Tubarão, uma cidade muito próxima, mas tinha que todo dia ir para Tubarão. E meu pai deixou. Uau. E aí eu fui. Legal. Chegando em Florianópolis, eu morei primeiro com uns parentes do meu pai. E aí, fiquei quase um ano em Florianópolis. E aí eu fui estudar, fui fazer cursinho, que eu queria entrar para medicina. Aí eu prestei o vestibular na UFSC, na UDESC, e mandei uma cartinha para minha tia que morava aqui em São Paulo. Minha tia, ela é solteira e morava só ela aqui em São Paulo, e eu, com uma ousadia, mandei uma cartinha para ela. Tia, eu tô aqui morando em Florianópolis, mas eu acho que eu queria algo mais, e que tal eu ir para São Paulo e tentar o vestibular da USP? Aí eu vim para prestar medicina na USP. Isso. Medicina por alguma influência familiar? De onde veio medicina? Medicina, eu não tenho médicos na família, mas eu sempre tive uma paixão pela área da saúde, tá? Por uma realidade minha de muita proximidade com médicos e fisioterapeutas em tratamentos, desde pequenininha. Eu tive tratamentos dos 4 aos 12 anos de forma recorrente. A gente pode contar essa parte em um outro momento. E aí, quando eu fui E aí, minha tia falou, venha. Me recebeu de braços abertos. Eu vim, fiz vestibular para medicina na USP e, obviamente, que eu não passei, né, naquele momento. Mas, e aí eu fiquei aqui, eu vim para fazer um cursinho intensivo, para prestar, não passei. E aí, por meio de um conhecido nosso, eu conheci uma instituição em São Paulo, que já tinha bastante tempo, mas não era conhecida naquela época, pelo menos não fora de São Paulo. Era pequena. E aí eu prestei fisioterapia nesta instituição e farmácia em outra instituição. Passei nas duas, que daí já era privada, e decidi fazer fisioterapia. E fiz, minha graduação em fisioterapia, eu sou fisioterapeuta. Só que quando eu cheguei em São Paulo, então eu comecei a estudar. E eu tinha que me sustentar aqui, então eu tive uma grande... É muito importante, nesse processo todo, a gente ter, né, uma rede de apoio. Essa rede de apoio sendo, de fato, uma rede ou sendo uma pessoa. E eu tive toda a rede de apoio, sobretudo da minha tia, que morava aqui. Então, eu cheguei em São Paulo e eu comecei meu primeiro emprego na vida foi como assistente de um dentista que é amigo da minha tia. E aí eu tinha que atender, assessorar ele, fazia tudo. Fiquei alguns meses lá. Depois, esse nosso amigo, que é um amigo da família, ele, que tinha indicado a instituição, ele trabalhava com leilão. E eu fui fazer leilão com ele. Fiquei mais alguns meses. E isso foi no tempo de 6 meses. E aí, só que eu já estava fazendo a faculdade. E aí, eu consegui... No auge dos seus 17, 18 anos? 17 anos. E aí eu consegui, 17 para 18, eu consegui começar a trabalhar na faculdade. Também pelo contato desse meu amigo. E aí eu comecei a trabalhar no time de marketing. Na verdade, eu fui telemarketing nos primeiros 6 meses que eu trabalhei na faculdade. Não sei se a gente pode falar nome aqui. Sem problemas. A Uninove. Então, quando eu comecei a trabalhar na Uninove, em 98... que foi no início do segundo semestre, em julho de 98, a Uninove tinha 3.000 alunos, um pouquinho menos. E eu comecei como telemarketing, fiquei 6 meses com telemarketing, depois eu fui transferida de setor e fui crescendo ali. Então, com 19 anos, eu já tinha cargo de gestão dentro da Uninove. E então eu vi, e a Uninove foi minha primeira grande escola. Por quê?
Eu fiquei 10 anos na Uninove, tá? E desses 10 anos, 9 anos com cargo de gestão e em vários níveis, tá? Então... E você começou isso mesmo antes de se formar, você estava com 19 anos. Né? Sim, eu estava fazendo a fisioterapia. Fisioterapia. Então, eu concluí a fisioterapia. Aí terminei, aí segui na Uninove, então eu presenciei todo o crescimento da Uninove, participei, né, de todo esse processo, dos 3 mil alunos para 12 mil em um semestre. Uau. E depois, em 2008, quando eu saí de lá, a Uninove já tinha 100 mil alunos, em 2008, 10 anos depois. Em 2008, quando eu saí da Uninove... Se você me permite, Claro, porque isso é um gancho bem importante, né, para quem está aqui nos assistindo, e eu não sei se você tem uma resposta pronta ou pode nos dar uma pista. O que faz uma instituição de ensino sair de 3 mil alunos e ir para 12 depois 100 mil? Foi um crescimento através de aquisição de outras instituições? Foi uma campanha de marketing? Qual foi o pulo do gato, se você pode nos dar um insight sobre isso? Então, no primeiro que nós temos momentos históricos diferentes, né? Um momento de ouro da educação, do ensino superior, era aquele final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então, de 96, com a nova LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases, então, toda uma reformulação da educação no país foi que fez ter o crescimento exponencial de instituições de ensino. Então, primeiro... Até então, fazer faculdade era uma coisa bastante restrita ainda. Exato. E se popularizou. Exato. Abriu esse mercado. Aí a gente teve uma abertura, uma ampliação maior em 2004. Então, existia um cenário político e econômico favorável para aquilo. Inclusive, existiam políticas para ampliar o acesso ao ensino superior, porque isso favorecia os dados de desenvolvimento humano do país quando se tem diplomados. Então, naquela época, tinha isso. Naquela época não se falava em fusão, aquisição, não se falava isso. As instituições de ensino eram majoritariamente familiares. Então, vinha do pai que montou uma escola e que montou a faculdade. Então, eram instituições familiares que originaram com um curso na década de 70. Mas o ensino superior era muito restrito naquela época. Então, a gente teve esse crescimento de 96, sobretudo 98 para 2001. Aí, depois, em 2004, foi outro momento, que foi quando entraram os programas de financiamento estudantis, ProUni, FIES, e que daí houve uma ampliação também de vagas no país. Então, é um cenário. E aí, na verdade, o pulo do gato é ter essa visão. E eu coloco que por todas as instituições familiares pelas quais eu passei, todas elas, o fundador foi visionário. Então, ele viu e foi crescendo. Então, houve muito uma questão naquela época, a gente não falava muito em EAD. A gente começou a falar em EAD em 2002, 2003, mas algo muito incipiente. Né? Na verdade, o EAD... Desvalorizado, é uma faculdade inferior, né? O EAD, ele vingou mesmo durante a pandemia. É isso mesmo. Tá? Salvo exceções. Então, a gente tinha a grande questão de localização estratégica para ter ampliação. Os prédios eram próprios. Saía daqueles prédios aqui em São Paulo, principalmente porque se tu vai para cidades mais de interior... Mesmo instituição privada, tinha muito a arquitetura parecida com a pública, horizontal. E aí, ali nos anos, em 2001, por aí foi onde as instituições começaram a fazer os prédios verticais, com escada rolante, mais com lojas e tal. Então, ela criou um outro formato, né, educacional, mas... que possibilitava ter 20, 30 mil pessoas num prédio para fazer o ensino. A Uninove, inclusive, na época, eu não recordo o ano exatamente, tá? Lá já tinha a unidade do Memorial da América Latina, era o prédio com mais pessoas simultâneas na América Latina, 40 mil pessoas. Nossa. Tinha. Então, tinha muita estratégia de marketing naquela época e muito diferente do que é hoje, né? Porque era o marketing
de outdoor, de ir para de panfletagem, de ir para feiras. Uma das questões que eu entendo aqui em São Paulo, que ajudou muito as instituições de ensino crescerem e expandirem tão rapidamente, não só o investimento do proprietário, mas as parcerias que eles faziam para descontos. Então, era muito focado um trabalho nesse. E também as parcerias com escolas. Mas era uma realidade completamente diferente de hoje, inclusive na questão de precificação. Aí você fica lá até 2008? Até 2008. Sai de lá? Saí de lá e fui para a Universidade de Mogi das Cruzes, a UMC. Aí eu ficava em São Paulo e em Mogi. Alguns dias em Mogi, outros em São Paulo. Foi uma grande experiência também, porque na Uninove eu tive a experiência, enquanto head de áreas lá, de profissionalizar aquelas áreas, ter tecnologia, mas sempre foi com um desenvolvimento tecnológico muito coletivo e com muita gente. Quando eu chego na UMC, conhece, né, a UMC? A gente foi mais uma carreira solo nesse desenvolvimento de plataforma tecnológica para alunos, para serviços. E porque lá era uma equipe muito menor, né? Então, foi um outro tipo de aprendizado, porque era lidar com mão de obra pequena. Quantos alunos tinham na época? Na UMC, tinham 30 mil alunos por aí. 30 mil. Aí eu fiquei 5 anos na UMC. Fisioterapia, tirando a graduação, nunca mais? Não, nunca mais. Mas é importante a educação. Mesmo assim, tem momentos da vida que você ainda usa essa educação no seu dia a dia, não usa? Lembra de alguma coisa? Fisioterapia? Sim, eu ajudo. Eu amo a saúde, a área da saúde, assim como eu amo a educação. Naquele momento, e aí sendo bem transparente, né? Quando eu decidi, quando eu finalizei a faculdade. Imagine, eu finalizei a faculdade em 2001, eu já tinha cargo de liderança desde 19... Tem aquele dilema, né? E aí, vira o fisioterapeuta agora, largo esse emprego que já estou aqui? Não, e aí assim, minha decisão por seguir na área educacional, ela foi puramente financeira. Eu tinha pesquisado e eu via que o que eu ganhava era maior do que eu ganharia sendo fisioterapeuta. E porque eu sempre pensava naquele momento de que primeiro eu tenho que fazer o que é necessário para depois fazer o que eu gosto, né? E eu me apaixonei pela educação. A verdade é essa. Foi uma decisão muito racional e financeira, mas eu me apaixonei e aí eu me perguntava, né? Mas como que eu me apaixonei pela educação assim, né? Tão de repente, porque eu comecei a trabalhar em formato... E pela educação, não pela educação de dar aula em sala de aula, mas pela educação, pela gestão educacional. Pela gestão. Eu dou aula também, ministro aula, mas... tudo naquela época, não. Não, começou bem mais tarde. E eu acho que isso vem lá dos meus 5 anos, né? Muito provavelmente. E aí, na UMC, saí da UMC em 2013. Eu estava indo fazer um trabalho na Uni Santana com o meu, que era meu chefe. Na época, a gente estava indo fazer um trabalho lá e era meu mentor. Eu saí, eu não tinha ido na Uni Santana. Eu saí da UMC numa quinta-feira e iria começar na Uni Santana numa segunda-feira. Meu chefe faleceu no domingo, que era meu mentor. E aí, eu falo assim, o que eu vou fazer? Eu nunca tinha nem ido lá. Engoliu. Ele foi o cara que te levou pra outra? Eu fui com ele, ele era da Uninove, eu fui com ele pra UMC e depois... Você estaria indo com ele pra outra? Pra outra. Só que ele faleceu nesse meio do caminho. E aí, na segunda-feira, morreu no domingo, na segunda-feira, engoli o choro e fui lá, né? Afinal de contas, eu já tinha saído da outra. E fui.
foi mais um processo e foi mais um grande aprendizado na minha vida. Eu sempre trabalhei na gestão educacional até então, e eu nunca fui da parte de venda, de marketing, enfim. Toquei projetos especiais na Uninove, tinha uma área de projetos, porque lá eu tinha várias áreas que respondiam para mim. E eu fui e comecei a trabalhar na Unisantana. Só que chegando lá, a gente precisava fazer um processo de recuperação da marca. E eu falei, e agora? O que eu faço? Enfim, um pró-reitor, que era amigo desse meu falecido chefe, que era meu mentor, ele estava como pró-reitor lá, e ele falou para mim do Pronatec. Foi o primeiro edital do Pronatec. O Pronatec era um programa governamental que para o incentivo ao ensino técnico, que permitia instituições de ensino superior ofertar o ensino técnico com repasse daí do governo pagando isso para a instituição. E aí foi o primeiro edital. Eu escrevi a Unisantana, nós conseguimos 23 mil vagas e eu consegui matricular 6 mil alunos. E aí foi carreira solo. Eu brinco assim, eu não sei como que eu aprendi do dia para a noite a fazer isso. E aí matriculei 6 mil alunos lá. Mas 6 mil alunos na faculdade ou no técnico? No técnico. Mas a faculdade tinha a área técnica ou foi criada? Foi criada por conta do programa. Porque tu tinha que se candidatar a ser uma instituição de ensino. Entendi. Aderir ao Pronatec pelo governo. Então, Vocês fizeram digamos, um retrocesso na carreira acadêmica. Era uma faculdade que, de repente, agora passa a ter também um ensino médio. Ela já tinha essa estrutura. Técnico, não era médio. Não era equivalente. Tá bom. Era só o técnico. Mas é muito comum, tá? Por exemplo, na própria... pelas instituições que eu passei até então, elas tinham o colégio técnico também, tá? Todas elas. É muito comum ter o técnico e a faculdade. A Uninove mesmo tinha desde... Que é diferente do tecnólogo. O tecnólogo é ensino superior. É superior já. Que é o tecnólogo, que é tecnológico, né? Isso. Na verdade. Curso superior de tecnologia aí vem o amação. É diferente, esse é superior. E aí Para fazer o técnico, eu preciso já tá com o ensino médio feito? Aí depende do modelo do técnico, porque tu pode fazer concomitante, que daí tu faz num horário o médio e... Eu fiz um colegial técnico na minha época. Também era o equivalente, eu tinha matérias matemática, português, filosofia e também matérias técnicas. Também existia, também existe, continua existindo, e tem o técnico também pós-ensino médio. Então, lá no programa era o concomitante, ele podia fazer estudando, mas o ensino médio era na escola dele. Na escola dele. Era só a parte técnica ali. Ou o pós-médio, que daí ele fazia... Não tenho dinheiro para ir para a faculdade, o técnico é uma opção, por exemplo. E na verdade, o Brasil ainda tem um gap de mão de obra técnica e é uma boa oportunidade para quem precisa ter recursos para pagar uma faculdade. Certo. Né? E isso na área da saúde é muito comum. E aí você consegue 6 mil vagas, 6 mil matriculados. Só que você tem que montar a estrutura, professor, grade curricular, enfim. Sim, montei tudo. Montei toda a matriz, a grade, professores, a gente já tinha os professores da faculdade que a gente utilizava, mas também tivemos que contratar professores. Estrutura física tinha, porque a instituição ela tinha cursos da área da saúde, cursos presenciais, e os laboratórios são os mesmos. E aí fiquei quase um ano e meio lá. Depois desse 1 ano e meio, eu recebi um convite de um grande amigo meu para ir para a FMU. Aí era 2014. Então, eu fiquei bem pouco tempo na Unisantana, tive uma passagem rápida e eu fui para a FMU. 6 meses depois que eu entrei na FMU, para fazer uma reestruturação acadêmica e de serviços estudantis, de atendimento, enfim, e acadêmica também. Aí, 6 meses depois, a Rede Laureate assumiu a FMU. Pois bem, aí a Laureate ficou comigo.
Então, isso foi em 2014, a Laureate chegou, foi em 2014, aí em setembro de 2014 a Laureate assumiu. Em 2015, eu assumi, nessa época eu estava como coordenadora de relacionamento institucional, e a Laureate chegou, o Marcelo sabe, Humberto, não sei se tu sabe, aqui tem a questão do secretário-geral, ele era bem relevante dentro das instituições de ensino, sobretudo as tradicionais. Então, é o que responde diretamente para o reitor, define as regras e tal. E aí a Laureate ficou comigo, eu explico isso porque às vezes as pessoas não entendem o que faz o inclusive a estrutura de uma universidade ela é bem interessante, né? Tem o reitor, o pró-reitor, algumas têm um cargo acima, inclusive chanceler, tem umas nomenclaturas do secretário-geral. E aí eu cheguei e aí a Laureate assumiu em setembro e eu fiquei a Laureate decidiu ficar comigo, não fui eu que fiquei com a Laureate. E aí eu assumi a função de secretária-geral naquele momento, em 2015. Saiu o secretário-geral, que estava lá há 40 anos já. Então, acho que desde a fundação da FMU. E no ano seguinte, então em 2015, aí em 2016 eu assumi a diretoria de regulação e qualidade acadêmica da FMU. Em 2017 eu assumi como diretora regional de regulação e suporte acadêmico da região de São Paulo, e aí eu tinha a gestão dessas áreas da FMU, FIAM-FAAM, AMB Morumbi, BSP. Em 2018, eu assumi como diretora nacional de regulação e suporte acadêmico da Laureate Brasil. E aí fui, inclusive, líder de implementação de modelo acadêmico da Laureate e tocava o Brasil inteiro, de Manaus a Porto Alegre, na São Natal, enfim, todas as instituições, então eu passava viajando muito. Enquanto diretora de regulação e suporte acadêmico, também foi um grande aprendizado para gente entender, de fato, o quanto é importante a questão regional no país, sobretudo na educação. E em aí isso foi 2018. Aí implantei e fui a head da Bicorp da Laureate Brasil aqui. No Brasil, a Laureate foi a primeira instituição de ensino superior e a única no Brasil a ter o selo B. E depois disso, a Laureate... Aí nesse meio do processo, a Laureate vendeu a Uninorte. Aí foi o meu primeiro contato com o M&A, que daí eu participei como head acadêmica desse processo da venda, e não o processo não head da venda, do processo de venda como um todo, só da parte acadêmica. Então foi aí o meu primeiro contato com o M&A. E depois a Laureate em 2020 começou o processo de venda das instituições da Laureate no Brasil, todas as outras. E aí a Rede Laureate vendeu as suas instituições para o Grupo Ânima, exceto FMU e FIAM-FAAM, que são das mesmas mantenedoras, que foi vendida para um fundo de investimentos. E aí eu segui para a FMU. Uma pergunta, não sei se você tem essa informação ou até pode falar. A Laureate, quando compra, né, e depois passa, não muitos anos, né, pouco tempo, 3 anos, 4, não sei. Não, porque a Laureate estava aqui desde 2006, quando ela comprou a AMB Morumbi. A FMU é que ela comprou um pouco mais pra frente. Ela veio formando uma carteira, digamos assim. Exato, eram 12 marcas. Mas aí quando chega 2020, ela decide sair. Isso foi um planejamento estratégico que já tinha um ponto de início e saída, ou seja, entro, melhoro essas instituições para depois vendê-las ao mercado. Foi isso? Ou ao contrário, não deu certo e ela falou, deixa eu dar um stop loss? Não, o início do projeto da Laureate no Brasil, lá atrás, com a AMB Morumbi, não era fazer a valorização para venda, né? Mas
depois chegou ali num determinado momento, em 2019, 20, que daí começou... Pandemia. Começou um pouquinho antes da pandemia. E aí começaram ações para valorizar, otimizar toda a questão financeira e alcançar, né, maiores valores de mercado e fazer a venda. Então foi estratégico, porque daí eles queriam focar em outros países específicos. Eles também fizeram essa venda em outros continentes, tá? Porque tinha no mundo inteiro. E aí eles estavam mais centrados aqui na América do Sul e nos Estados Unidos. Porque analisando tudo que você está falando, em primeiro lugar, eu reitero aqui minha admiração pela área da educação. Que realmente a educação, igual ferro, remove montanhas. Então, realmente é algo que se parece tão grande diante da educação, se torna tão pequeno, né? Eu venho de um ambiente onde tem uma frase em inglês que diz assim, que the mind is a terrible thing to waste. E a melhor tradução que eu consigo para português unicamente o cérebro é algo terrível para se jogar fora. Nunca se joga fora a mente de ninguém, de uma criança, né? Porque a gente não sabe o que vai sair daquela mente. Eu venho de um ambiente onde não tem uma única criança que não tem acesso à escola. Não existe essa possibilidade. Eu tenho o exemplo da minha enteada, quando foi para os Estados Unidos com 7 anos de idade, eu fui morar numa zona rural, onde não tinha escola para ensinar português e inglês para ela, que a escola mais próxima não recebia imigrantes, porque não existia imigrante naquela região ali, muito pouco, né? Então, o governo do estado enviava um carro particular a 25 quilômetros da escola, buscava ela todos os dias durante 2 anos para trazer ela na escola. Incrível isso, né? Para que ela... Eu poderia fazer isso, mas o estado, não, você é um pagador de imposto, você tem direitos. Então, buscava ela e trazia ela para a escola durante 2 anos, né? Quer dizer, uma única criança, né? E saía do impostos que todos pagavam. Isso é uma coisa admirável, sim, né? De se fazer. E aqui no Brasil, aparentemente, pelo que eu conheço, ainda existe muitas crianças que têm muito difícil acesso à escola. O acesso delas é difícil e às vezes até não vão à escola. E um dia, e isso contrapondo há um pouco tempo atrás, eu estou voltando lá atrás, quando você disse que a educação superior no Brasil se transformou em algo que agora todos, mais acessível, vamos dizer assim, no estado, todos, mas muito mais acessível. E que isso é admirável, importante, eu acho que tem que continuar crescendo, isso só tem que crescer, né? Não pode diminuir. E pouco tempo atrás eu ouvi um grande filósofo brasileiro, não vou citar o nome dele, dizer algo que eu assim, fiquei chocado. Chocado não para o bem, para o mal. Ele usou uma expressão, ele disse assim, a pessoa se forma aí numa uni-esquina qualquer. Fez exatamente essa a frase que ele usou. Falei, uau, isso vindo de quem está vindo, uma pessoa de uma educação assim, ele é admirável, né? Dizer, considerar uma universidade, uma unisquina qualquer, é de uma pobreza de raciocínio, pelo menos daquele momento em particular, assim, gigantesco. E ele disse assim, um período, não me lembro se foi de um ano, se foi de um mês, na Harvard, vale mais do que 4 anos em qualquer unisquina brasileira. Eu venho da Harvard, eu tenho uma graduação na Harvard, e eu jamais falaria isso, porque eu acho que é um desserviço à nação, um desserviço à juventude que está buscando uma escola que talvez ele nunca vai chegar a uma Harvard, uma universidade da Ivy League, nem a maioria dos americanos vai chegar a uma universidade Ivy League. Então eu quero tomar essa oportunidade aqui para incentivar a nossa juventude a usar de você, que dessa experiência tão grande que você tem, que não importa se você não vai chegar numa Harvard, numa MIT da vida ou numa USP brasileira, o importante é você adquirir a educação, nem que seja uma universidade que ela esteja numa esquina, mas que ela é uma universidade que está dando uma educação que vai te valorizar muito para o futuro. Até porque, muito bom isso que você trouxe, Humberto.
e para a Aline poder comentar, eu entendo que a Unisquina que o colega infelizmente citou é uma empresa constituída, legalizada, autorizada, né? Então não é um botequim, um negócio que de qualquer jeito. Exatamente, eu acho uma falta de respeito, assim, incomensurável. Uma pessoa do padrão de quem estava falando, né, fazer uma comparação dessa, assim, um desrespeito, assim, é a melhor palavra que eu posso usar aqui. Eu adorei a tua pergunta, Humberto. Eu sempre falo, tá, em todas, enfim, em todas as agendas que eu tive enquanto executiva, que a educação, ela cumpre um grande papel social, mas não só de transformação social, mas, sobretudo, de mobilidade social, que é o quê? É permitir que a pessoa que estuda, ela se movimente socialmente. E isto pode ser horizontal, vertical ou transversal. E a partir do momento que a educação coloca a pessoa em movimento, ela cria oportunidades, ela abre possibilidades. Eu assisti essa pessoa falando. Então eu vi. Foi muito infeliz, né? Foi infeliz, porque assim, a gente sabe que o país, ele passa por um desafio muito grande na questão de qualidade educacional, por conta de uma série de amarras regulatórias que o país coloca, que são muito mais sobre o processo e o serviço e não sobre a qualidade da educação em si, apesar de ter instrumentos que medem isso, tá? Inclusive, eu sou avaliadora para credenciamento e recredenciamento institucional, pelo MEC. Mas a gente tem os instrumentos que medem e que aferem a qualidade. Além disso, a pessoa tem como ver se a instituição ela tem qualidade por meio dos resultados do ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Então, tem uma série de indicadores que vão mostrar qual que é a qualidade de educação. Tem uma série de outras questões. Além disso, de toda a trajetória, que depois eu vou continuar para chegar até hoje, eu também tenho empresas e atuei bastante com consultoria educacional. E a gente encontra, sim, assim como em qualquer área, instituições e instituições. Mas está ali para a escolha do aluno, certo? Assim como não é verdadeiro falar que todo curso de instituição pública tem, de fato, uma qualidade máxima. Não dá para falar que todo curso de instituição privada não tem qualidade. Isso é uma mentira. E eu concordo absolutamente contigo que é um desserviço, porque a educação, pelo menos, vai fazer aquela mente borbulhar mais, exatamente, se ela não transformar. E nós temos um grande desafio que é geracional no país e no mundo. E aqui no Brasil, eu observo muito, e é algo que eu venho trabalhando muito, que a nova geração não valorizar o ensino superior regulado. E não valorizar. Então, tem uma geração que, assim, são poucos os jovens adolescentes e pré-adolescentes, porque eu estou falando que um pré-adolescente de 13 anos, daqui 5 anos, menos 4, vai estar numa faculdade. E o que ele pensa? Que ele quer ser influencer. Ou que ele quer só trabalhar com marketing digital. Porque para que eu vou fazer faculdade? Porque o cara lá tá milionário, só dançando e tal. Então, a gente já vem de um grande desafio de não acreditarem que precisam de faculdade. Eu faço cursinho, eu só assisto e não preciso ir para a faculdade. Só que tem uma grande questão, além do aprendizado daquela área, que é a ambiência universitária, seja ela presencial ou virtual. E tem também toda a questão do desenvolvimento social, do desenvolvimento dessa pessoa nas conexões, nos relacionamentos humanos. Então, se ela não vai fazer isso, é óbvio que ao longo da vida ela cria uma rede de contatos. Mas a partir do momento que ela entra numa instituição de ensino, além dela se formar, se qualificar para o exercício de uma profissão, ela
começa a conhecer tudo aquilo que ela não teve a oportunidade de conhecer até então. As diferenças, as igualdades, ela começa a aprender a lidar com o ser humano. Porque, no fim das contas, tudo para ter sucesso é isso, é tu saber lidar com o outro, em todos os sentidos, né? As empresas só existem por meio de... Tem a melhor qualificação para fazer julgamentos até no dia a dia, porque a gente julga todos os dias, né? Eu julgo se eu posso atravessar a rua ou não, se vem carro ou não. E a educação te dá a condição de fazer o melhor juízo das coisas. Mesmo que igual você, se você se formou em fisioterapia e você não exerce a fisioterapia, mas eu tenho certeza que a educação acadêmica que você teve em fisioterapia, ela te serve para outras áreas também. Serve. Serve. Para mim é assim, é intrínseco. Eu não tenho como não pensar e às vezes fazer analogias com a área da saúde, né? Pela própria vivência. Então, assim, fiz estágios, atuei muito pouco tempo com fisioterapia, mas eu tive a oportunidade de passar por hospitais públicos aqui de São Paulo, Mandaki, atender em PS do Mandaki e assim, a gente começa a ver as realidades que às vezes a gente não enxerga. E aí a gente começa a entender aquelas necessidades das pessoas que estão fazendo uma faculdade. E aí, ainda a ver com isso, a gente tem uma grande oportunidade, e para mim também é um pecado quem é contra educação à distância. Porque é possível fazer educação à distância com qualidade. E a educação à distância, hoje, é o que amplia o acesso à educação. É óbvio que a gente entra numa questão de infraestrutura, de tecnologia dentro do país, para chegar à rede de qualidade nos lugares, mas é ela que leva a educação para aqueles que não têm acesso. E a gente não precisa ir muito longe. É a educação à distância que possibilita aquele aluno da periferia das grandes metrópoles brasileiras, aqui em São Paulo, a ter acesso à educação, porque ele está lá na comunidade e ele não vai gastar com transporte, ele não vai gastar com alimentação e ele vai conseguir estudar de casa, e só quando necessário. Isso é perfeito. Você sabe o que faz lembrar? Na década de 80, um livro chamado Perestroika, talvez vocês tenham lido, foi escrito por Mikhail Gorbachev, que era presidente da Rússia. E ele, quando criança, olha como o alto da mente da gente, né? Ele nasceu numa região agrícola, ele se formou numa área da agronomia por ensino à distância, recebiam livros, e se tornou ministro da economia da Rússia na época, anos depois, né? Sim. Olha aí, então o ensino à distância, porque tem pessoas que naturalmente são autodidatas. Eu já disse para você, eu aprendi todo o meu curso de piloto sozinho, comprei o livro, todos os materiais, fui, prestei o exame e tirei a minha licença, que não a de voo, mas a licença para você poder ir voar, né? E eu fiz sozinho. Quando eu cheguei na escola, você tem que fazer o curso, já fiz, está aqui minha licença. Porque tem pessoas que elas sabem se ensinar. Eu sou uma pessoa que sei me ensinar. Se você me dá qualquer matéria, me dá o livro que eu sei me ensinar. E posso estar fazendo um teste. Não, então, tô percebendo, o cara pegou meu lugar aqui. Ô, diretor, eu vou perder tanto desse jeito com o Humberto aqui. Deixa assim meio... É muito interessante. Eu amei você falar isso, porque muitas pessoas não valorizam o autodidatismo. A pessoa que sabe se ensinar, o ensino às vezes à distância que ele compra, isso tem que ser muito valorizado. Eu quero só pegar um gancho aqui, na verdade dois. Um do ensino à distância, que a própria Board Academy é uma prova disso. É uma prova disso. A Board Academy ela nasceu com o ensino à distância. Nós formamos conselheiros com os nossos cursos online e ao vivo. Temos mais de 3.000 alunos formados, todos nesse modelo. E agora nós partimos também para o ensino presencial, além dos nossos eventos, congressos. Nós temos também algumas turmas que acontecem de forma presencial. Mas a nossa origem foi uma origem tecnológica, justamente pensando em abraçar o maior número de pessoas possíveis, não só no Brasil, como Portugal, alguns países aqui da América Latina, que certamente, se fosse presencial, talvez não poderiam estar conosco. É verdade. Aqui em São Paulo, numa sala de aula. Então, se isso vale para o nosso micro-universo de formação de conselheiros, imagina o Brasil com tanta gente na tribo indígena, no sertão da Paraíba, enfim, tantos lugares que talvez o problema seja outro, né? Chegar a uma internet de qualidade, uma energia elétrica, enfim, que tem lugares que ainda tem essa dificuldade. Mas essa, eu acho que ainda é menor
do que a dificuldade da pessoa ter que viajar ou ter que mudar de estado para poder ensinar. Hoje, todas as universidades Ivy League, desculpa aí, todas as universidades Ivy League dos Estados Unidos oferecem cursos à distância. E tem que ser, porque tu consegue conectar pessoas de todo mundo. Se a gente conseguir entender a contribuição de outras culturas, só isso já está agregando um grande valor. E aí, quando tu une isso ao universo de estou aprendendo uma profissão, estou me titulando a algo, e junta com toda a questão da interação social, com a questão de entender as outras realidades e as outras culturas, aquela pessoa se torna exponencial. E falando da questão da EAD e do presencial, tu sabe que lá em casa, eu sou 100% EAD, porque eu não quero ir para o presencial, eu quero estudar sozinha. Me viro, vai ter um EAD, é para fazer em 40 horas, eu em 10 horas eu já fiz, porque eu pego e faço tudo rapidinho, eu não quero ficar numa sala de aula. Meu marido, e já tentou, para ele tem que ser presencial. Então, assim, não é que vai acabar a educação presencial, mas a gente tem que atender a necessidade que a pessoa tem, que aquele ser humano tem de aprendizagem. Inclusive, hoje a gente fala até de tecnologias que tem inteligência, estou falando de ambientes virtuais de aprendizagem, que consegue dar o objeto de aprendizagem específico de acordo com a leitura e análise que ela faz do que o aluno mais consome. Então, é assim, o Marcelo, ele assiste mais os nossos vídeos. Então, a gente sabe que no próximo a gente vai direcionar vídeo para o Marcelo porque ele aprende melhor. O Humberto é mais quiz, mais jogos, vai para lá. O outro é texto. Então, tem tecnologias hoje que fazem isso. E aí, tu estava falando da questão de tribo indígena. Infraestrutura. Muito recentemente, eu estava dirigindo como diretora acadêmica de um projeto do governo por uma instituição. E é um projeto que ainda está acontecendo, que se chama Aprender Conectado. Ele leva infraestrutura, não é um projeto do Ministério da Educação, é um projeto do Ministério de Tecnologia. Ele leva infraestrutura para as regiões ribeirinhas, indígenas e de pouco acesso. Então, esse é um projeto piloto e eu fiz toda a concepção da formação de professores, para eles usarem a tecnologia e a preparação deles para eles ensinarem o aluno a usar o computador. Então, o governo levou os notebooks para as escolas e levou todo o cabeamento, tudo isso. E aí era só tinha escola de aldeia, região ribeirinha e de difícil acesso. É assim, é um aprendizado gigantesco, porque a gente começa a enxergar o desafio que a gente tem no país e que impacta diretamente levar a educação. A internet, em algumas regiões, em alguns lugares, e eu estava falando que isso foi Brasil inteiro, tá? Não foi numa região específica, não. Em alguns lugares, a internet funcionava muito bem, e era online, tá? A capacitação, mas a gente fez aula magna e a gente tinha encontros síncronos, em alguns momentos, com os diretores de escola, secretários de educação, estaduais ou municipais, e com alguns professores. E tinha transmissão que a gente tinha que dar algumas opções, porque tinha cidade que não tinha luz a partir das 19 horas. Não era um problema de internet, era um problema de energia. Ainda temos isso no Brasil. Ainda temos. Então, é assim, uma tristeza. A gente vendo, né, toda a realidade das aldeias para conseguir levar isso. E assim, tu vê realmente uma população, um povo muito interessado. E eu tô falando de escolas, tá? De educação básica. Esse é o projeto. Então, assim, foi algo que para mim foi muito, muito, muito importante para o meu desenvolvimento enxergar estas realidades. Porque por mais que eu fosse do sul ao norte do país e que tivesse vindo isso, era outro segmento, era ensino superior. É outra realidade. Então, a gente tem muita, muita, muita coisa para fazer ainda pelo país na parte educacional. Até porque o desenvolvimento econômico do país depende disso, né? Com certeza. E
Nosso podcast ele é voltado para o mundo dos conselhos, que é talvez, se não a última, dos últimos degraus de uma carreira, né? A pessoa começa lá na base, no jardim da infância, vem se formando, em algum momento tem que passar por uma faculdade, assumir cargos, ir trabalhando, e em algum momento talvez ele se torne empresário, talvez ele se aposente, talvez em meio à aposentadoria ou uma transição de carreira ele possa vir a se tornar um conselheiro. Então, a educação, sem dúvida alguma, está envolvida em todos os momentos da nossa vida. E sem nenhuma demagogia, né? Pensar no futuro da nossa nação sem uma educação de qualidade não tem como. Sem educação não chega lá, onde a gente quer. Não. Eu vou trazer algo para você aqui que talvez seja um desafio, porque é algo que a gente vive dentro da minha família. Eu tenho uma sobrinha que ela nasceu surda e muda. E ela conseguiu se formar engenheira química. A primeira mulher brasileira a se formar em engenharia química. Ela é um crânio em matemática. Inclusive, quando ela se formou, ela foi chamada pelo ministro do Trabalho, na época, em Brasília, para receber uma condecoração. Ela recebeu todo o apoio para receber a educação. Mas o apoio para trabalhar, zero. Até hoje ela não conseguiu um emprego, já tem mais de 6 anos de formada. Então eu acho que ajudar essa comunidade é muito importante, que é uma comunidade querida para mim, principalmente quando você passa a ter um membro da família que tem essa necessidade. Mas quando chega na hora da aplicação daquilo que ela aprendeu, não tem o menor apoio, nem da área educacional, nem do governo, nem de ninguém, para conseguir um emprego. Está formada há 6 anos, conseguiu um emprego porque nós tínhamos um amigo que era médico dentro de uma grande empresa e ele conhece ela desde que nasceu. Enquanto ele era vivo, ela foi empregada. Na semana seguinte que ele morreu, ela foi mandada embora da empresa. Ele morreu, saiu da empresa, ela morreu. Ela foi demitida também. É uma longa história para isso. Eu acho que é necessário essa educação, mas eu acho que é necessário pavimentar um caminho entre a educação e primeiro emprego corporativo, para que eles saibam como lidar com essas pessoas no mercado de trabalho. E isso, existe aí um gap muito grande entre se educar e poder contribuir com a sociedade trabalhando. Realmente existe esse gap. As instituições de ensino, elas têm por legislação que propiciar todo esse suporte, tá? Então, de tradutor para quem tem deficiência. Tudo isso ela recebeu. Tudo. As instituições de ensino, elas também têm toda a parte, eu chamo de trabalhabilidade, tá? A gente pode marcar outro momento para falar sobre isso. Empregabilidade, e que é, de fato, conectar os estudantes e os egressos ao mundo do trabalho. Mas não há, e eu não conheço nenhuma instituição que tenha isso voltado para aqueles seus alunos, uma política institucional específica voltada para aqueles alunos que se formaram e que têm algum tipo de deficiência. Então, essas políticas públicas, elas estão muito bem estabelecidas para o suporte na instituição de ensino e na empregabilidade, né, na trabalhabilidade, na questão das cotas. Então, o que nós vemos na realidade, é óbvio, né, que eu não posso generalizar, mas majoritariamente as empresas, elas contratam para cumprir cota. E aí a gente não tem essa política da instituição de ensino apoiar este egresso no seu ingresso no mundo do trabalho. Não havendo essa política, a instituição entende que está errado, tá? Eu discordo, que o papel dela é só até ali. Ele conclui o curso. E aí vire-se a partir daqui. Um dos papéis da universidade é ela participar do desenvolvimento socioeconômico da região na qual ela está inserida, inclusive, sobretudo, daquela comunidade. Então, para mim, não pode acabar, porque o papel da instituição de ensino é atender no sentido, né, de fazer a evolução daquela comunidade, daquela sociedade. E isto tem que ser um papel e tem que ser ainda muito discutido no país. Realmente não há um gap e, enfim, já pensei aqui em algumas coisas. Nem existe realmente o que você disse, da cota. Da cota, mas não tem ninguém lá fazendo isso acontecer. As empresas, infelizmente, digo com experiência na minha família, fazem o que querem.
E não tem quem está lá fiscalizando e fazendo isso acontecer. Por mais que hoje em dia esteja se discutindo mais toda a questão de inclusão, a questão é que as empresas, elas também não estão preparadas, aí eu não estou falando só do ingresso, tá? De ter acesso a um trabalho. Eu estou falando das empresas não estarem preparadas para receber essas pessoas com deficiência. Então, o que acontece? Essas pessoas são subaproveitadas. São subjugadas e, consequentemente, subaproveitadas. Então, eu acho que realmente tem... trabalho. Essa está sendo a melhor forma que eu posso traduzir aqui em miúdos. Elas não querem ter o trabalho de inserir essa pessoa lá como deve ser inserida. Eu quero, por um outro lado, fazer um contraponto em relação a isso. Bom, primeiro, dizendo a minha experiência, tá? De repente tem empresas... Isso, é isso que eu quero dizer. As empresas acima de 100 funcionários têm, por lei, que cumprir cotas. Né? Como várias coisas no nosso país, a gente não tem braço para fiscalizar tudo. Então, normalmente, as empresas que são autuadas são por denúncia, de forma geral. Olha, a empresa aqui não está contratando. Aí o Ministério Público vai lá, olha, não está mesmo. Aplica lá uma multa, um acordo que ela tem que cumprir em X tempo, aí ela passa a contratar pessoas com algum tipo de necessidade especial, é subjugada, é subaproveitado, né, não tem o seu máximo potencial. Isso é a nossa realidade. Agora, eu quero honrar pelo menos duas instituições que eu conheço que, de fato, contratam profissionais e usam os talentos da melhor forma possível, que são a IBM. Eu tenho 2 amigos, que os 2 amigos são deficientes visuais, e ambos chegaram a cargos executivos sem enxergar. Parabéns, IBM. E também a empresa onde eu trabalhava, como CFO até pouco tempo atrás, a NTT Data, que contrata também profissionais com, aí tecnicamente eu não vou nem saber explicar, mas com nível X de autismo para trabalhar em tecnologia, e esse pessoal tem feito um trabalho extraordinário no segmento deles. Então, assim, há esperança. Existem algumas empresas que estão olhando isso diferente. Não é país ainda, mas eu fico feliz de saber que tem empresas que estão. E eu estou falando que ela estava numa grande empresa com muito mais do que 100 funcionários. Agora, eu queria pegar um gancho aqui sobre esse assunto ainda e dizer que a Board Academy, talvez um dos grandes diferenciais dela enquanto formadora de conselheiros é esse. Diferente do que talvez outras instituições, que eu sou uma formadora, toma aqui o seu certificado, parabéns, obrigado, boa sorte. Na Board Academy nós temos um ecossistema. Nós tratamos os nossos alunos como board members, pertencentes à família da Board Academy. Então nós provocamos que eles continuem conosco, continuem respirando esse nosso ar, porque nós acreditamos que conselheiro indica, recomenda, ajuda conselheiro. Então é aquele aluno que sai, arruma um emprego, mas depois volta para a instituição para ajudar o outro que está se formando, algo nesse tipo. Aqui na Board Academy isso existe. É verdade. E isso é importante. E sobretudo para conselheiros, que a gente sabe que a maior parte das contratações são por indicação. Bom, e aí, Marcelo? 2020. Laura te vendendo as empresas, nós estamos aqui, ó, já passamos de 1 hora de conversa. Fui para a FMU. Lá eu assumi a vice-presidência acadêmica de inovação. Na sequência, eu fui para a vice-presidência executiva de estratégia e transformação. Tive a honra de idealizar e realizar o maior congresso de inteligência artificial e inovação do Brasil até agora, com 18 mil participantes na FMU. Então, foi algo muito importante para a minha carreira. E aí, em 2023, em outubro de 2023, saí da FMU. Agora eu estou no grupo Primo, que é voltado para a educação médica. Tem algumas marcas de preparatório para residência médica, de especialização, de pós-graduação, enfim, é só voltado para a formação médica. Então, é um público diferenciado, no sentido que já são, de fato, formados, não que eu não mexesse com mestrado, doutorado, pós-graduação nas outras, mas é bem focado para isso. Nós, além disso, né, eu atuo como conselheira. Aliás, meu universo de conselho, ele não foi o conselho consultivo e nem com o conselho de administração.
ele nasceu com o conselho universitário. Então, e desde muito cedo, né? Então, eu sempre participei de conselhos universitários, como representante e em alguns momentos até enquanto presidente. Eu fui também conselheira de licitação pela FAEP, que é a Fundação de Amparo a Ensino e Pesquisa, isso lá em 2010, por aí. Então, nasceu aí minha paixão por conselhos. Então, tudo da questão do conselho universitário, porque no conselho universitário ele tem todo o trâmite, né? De fazer toda a leitura do material antes, tem o relator, o redator, cada um tem que defender, votar, e passa, vai para a pauta, é muito rigoroso. Então, obviamente que não é um conselho de administração, né? Mas tem todos os ritos, rituais muito próximos. Ritos e rituais. Bom, na venda aí eu participei dessa transição da Laureate para a FMU, fui ponto focal acadêmico também nesse processo das vendas das instituições. Saí da FMU, fui para o Grupo Primo, atuo como conselheira consultiva na Elite Líderes Escritores com Propósito. Então, estou como conselheira consultiva lá. Tenho 2 empresas. Tenho uma empresa Nexus, agência de transformação, que ajuda empresas e pessoas a se transformarem. Tenho uma empresa no segmento de moda voltada para consumo consciente. A nossa, enfim, é moda polimórfica, moda transformável. Então, é assim, tudo que tu compra, ele se transforma, tem pelo menos 2 formas de uso, no mínimo. Então, é super interessante, depois acessem para ver. Porque eu acredito também muito nessa questão do capitalismo consciente, do consumo consciente. Então, eu tenho esta empresa, esta marca, né? Porque é uma marca que eu tenho, ela fica em Santa Catarina. E, bom, minha formação, a gente falou tanto de educação. Então, eu sou fisioterapeuta. Eu tenho MBA em gestão educacional e tenho mestrado em governança corporativa. Então, vocês viram que a minha formação ela foi seguindo aí meu viés profissional. É isso, e não paro de estudar, então... Muito bom, assim. Muito bom. Parabéns pela carreira. Obrigado aí pela aula, né? Quantos insights. Aprendi muito. A gente conheceu um pouquinho mais desses bastidores do mundo acadêmico através da sua história. Realmente, tenho certeza que os nossos ouvintes aqui, telespectadores, apreciaram muito. E você que está nos assistindo aí, deixa sua curtida, deixa o seu comentário também aqui, o que você achou desse nosso encontro. Humberto, qual que é aquela última pergunta que não pode faltar para os nossos convidados aqui? Você lembra? Lembra. Olha, Aline, se você pudesse voltar no tempo lá quando você estava ligando ou mandando uma cartinha para sua tia aqui em São Paulo, que você queria vir de Florianópolis para cá, você voltar lá no tempo, se você pudesse dar um conselho para Aline, que estava escrevendo aquela carta para sua tia, que conselho você daria para Aline? Eu daria o conselho: crie conexões o quanto antes. E por que eu falo isso? A gente tem que se conectar a pessoas que vão, de fato, agregar valor para a nossa vida e que podem ser aí, podem abrir portas para a gente, né? Então, quando eu falo de ter toda uma rede de apoio, significa com isso. Eu acho que quanto antes, e eu fui muito feliz, eu tive muita oportunidade, né? Ao longo, vocês ouviram a história, mas eu entendo que o quanto mais conexões tu tiver e o quanto melhor tu te posicionar, mais rápidos serão os teus resultados. Fantástico. Excelente. Aquelas coisas, né, que às vezes a gente pensa, se eu fosse 10, 20 anos mais jovem com aquilo que eu sei hoje, como faria diferença, né? E conexão é uma coisa que às vezes a gente não dá bola, né? Acha que são só os amigos da rua, aí os nossos pais decidem mudar de cidade, a gente chora porque perdeu aquele amigo de infância e não sabe que tem ainda tantas conexões, tanta gente para conectar ao longo da vida. E nem é nesse sentido que eu tô falando, Marcelo. A gente sabe que a gente tem o ímpeto da juventude, né? E no momento, ao longo da minha trajetória, eu com 19 anos, 20, eu fui ter uma conversa
para assumir uma posição mais alta. Aí eu fiquei de castigo 6 meses, tá? E depois eu fui promovida. E a pessoa que estava conversando comigo perguntou assim para mim: e como que é o teu relacionamento? Eu respondi assim: meu relacionamento é normal. Eu não estou aqui para fazer amigos. Eu estou aqui para trabalhar. E isso significa que eu vou tratar todos bem, igualmente, e também não vou privilegiar ninguém. Bom, eu não ganhei a promoção, só foi só 6 meses depois, tá? Mas eu só fui compreender a importância disso, não do que eu falei, ou da forma oposta, né, que é importante para a nossa vida, quando eu já estava com 24 anos. Caiu a ficha. Sim, porque eu achei um absurdo quando foi dito naquilo. Então eu passei por alguns aprendizados enquanto novinha na gestão, então eu tô falando assim, final dos anos 90, eu com 17, 18, 19 anos em gestão, eu tive um outro episódio também, que eu falo muito dessa questão do posicionamento, que eu também só fui entender na maturidade, que é a questão de como tu te coloca. Eu lembro, eu novinha, eu tinha começado a trabalhar e eu saí da aula, que eu estudava no mesmo prédio. Eu saí da aula e estavam enfeitando a faculdade pro Natal. E eu fui ajudar a enfeitar, eu já tinha cargo de liderança. E na hora que uma pessoa muito importante da instituição chegou, eu nem estava no meu horário de trabalho, tá? Eu estava na escada arrumando alguma coisa, ajustando. Aí me chamou na sala dela e falou assim: Aline, as pessoas conhecem a Aline que resolve os problemas, não a Aline que enfeita. E eu falei, mas nem no meu horário eu tô. Não importa. As pessoas não sabem se estás no teu horário ou não. As pessoas sabem que tu resolve as coisas e que tu resolve os problemas. Não faça mais isso. Eu chorei, porque eu não tinha maturidade para aquilo. Porque para mim eu não estava fazendo nada demais. Todo mundo podia enfeitar um negócio. E eu, aos 19 anos, eu não podia. E eu não tinha maturidade para entender aquilo. E aí eu levei, sim, muito tempo até entender. Então tem coisas que o ímpeto da juventude faz com que a gente não consiga entender naquele momento e que a gente vê que faz todo sentido, que é como tu te posiciona durante a tua vida, né? Eu sei que já acabou nosso tempo, mas eu quero só passar mais um detalhe para vocês, que essa questão de posicionamento, o quanto ela é importante, tá? E o quanto coisas que eu não concordava lá atrás, que eu achava um absurdo quando eu via dos outros, eu passei a concordar por experiência própria. A gente fala que a gente aprende no amor ou na dor, não é? É isso mesmo. Então, ao longo dessa trajetória toda, eu nunca pensei que eu fosse casar nem ter filhos. O primeiro ponto foi que eu tive um filho, e eu tive um filho prematuro, de 28 semanas. E aí foi quando eu tive o grande aprendizado da minha vida, que é tu saber, tu depender dos outros, tu tá contando a conta-gotas e saber lidar com aquela realidade, né? De um bebezinho de 28 semanas, vocês imaginam o tamanho que era. Então foi meu primeiro grande aprendizado, e eu já tinha um alto cargo de liderança e minha vida profissional não podia parar, tá? E aí foi saber lidar com essa dupla jornada. Mas indo para o posicionamento, o segundo momento que eu percebi que mudou e valorizou a Aline profissional, inclusive para conselhos, para tudo, eu sempre falei que a competência, quem é competente não importa a forma que se veste, se está cuidando ou não da saúde e tal. Infelizmente ou felizmente, eu acho que eu pensava que era no começo eu pensava que era infelizmente, mas hoje eu penso que é felizmente que importa, porque a gente se cuida mais. Eu fiz uma bariátrica em 2012. Em 2012. Foi 2012. Fiz por conta do meu filho. Eu estava obesa. E eu pensei, esse menino lutou tanto para viver, e aí eu não consigo me abaixar para brincar com ele, quase não consigo pegar o menino no colo. Eu vou fazer. O meu motivo foi o meu filho. Mas isso, então, o fato de eu ter emagrecido, o fato de eu me cuidar melhor, o fato de me posicionar melhor,
fez com que eu tivesse ainda mais crescimento na minha carreira. Não tenho dúvida. Então, isso é super importante. Então, quando eu falo de conexões, é nesse sentido de... Não, as conexões são importantes e farão diferença na sua vida para tudo, profissional e pessoal. E o posicionamento faz, sim, total diferença. Eu podia ter aprendido essas duas coisas nesses 2 exemplos que eu dei lá com 19 anos, mas eu não tinha maturidade para isso, e aí lá com os 24, 25 eu entendi. Olha, a gente tem papo aqui para conversar horas e horas, mas vamos parar por aqui. Vamos. Eu recentemente tive a oportunidade de ministrar uma palestra para quase 10 mil alunos do grupo de faculdades do Janguia Diniz, no Nordeste. Conheço. E eu disse uma coisa para aqueles jovens relacionado exatamente a isso que você falou. Eu falei, olha, a universidade onde vocês estão, cada um de vocês, né, seus estados, ela vai te dar muita bagagem e vai te dar formação. Mas eu não sei se vocês vão gostar do que eu vou dizer ou não. Isso é só a base. Sem isso, você não vai muito longe. Mas só com isso, você vai ficar extremamente limitado. Porque você precisa de outras 3 coisas para você crescer na sua carreira. O primeiro delas são conexões. Saber usar o network a seu favor. Segundo lugar, você precisa saber se posicionar como uma marca. Entender que o jeito que você se veste, o jeito que você se comporta, o jeito do seu cabelo, o jeito do seu vocabulário, tudo isso conta sim. Quem dizer que não conta, olha para os resultados dessa pessoa para ter certeza se ela está certa ou não. E terceiro lugar, tem inteligência emocional. Então, tudo que você, ao longo da nossa conversa, trouxe aqui. Sem esse tripé, não tem conhecimento que se sustente sozinho. Sem o conhecimento, não vai... Não adianta ter isso. É aquele voo de galinha, né? Vai acabar logo. Mas só o conhecimento e diploma também não resolve. Isso vale para a faculdade, vale aqui para a Board Academy. O cara que chega aqui e acha que vai fazer uma formação, pegar um currículo e resolver, está enganado. Ele vai precisar ter conexões, ele vai precisar ter resiliência, ele vai precisar entender que ele é uma marca pessoal e que antes conheciam ele como Humberto, lá da empresa X, a Aline da faculdade Y, mas agora tem que conhecer eles também como uma possibilidade de conselheiro. Quem não é visto não é lembrado. E o Farias tem uma frase que diz, você está onde você se coloca. Exato. Então isso vale para cada um de nós e vale para você que está nos assistindo. Aline, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Foi uma aula, um prazer. Certamente vamos marcar outras conversas, porque eu tenho certeza que a nossa audiência aqui gostou muito dessa conversa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Achei muito agradável o papo. Tenho certeza que não faltará oportunidade para outras conversas. Humberto. Aline, muito obrigado. E eu quero terminar aqui a minha última fala aqui. É uma honra sua mãe. Você disse que ela tinha 4º ano primário, não é isso? Mas era uma pessoa sábia, pelo que você disse. Sim. Então, muitas vezes, só ter o conhecimento e não ter sabedoria também não vai a lugar algum. Então, além do conhecimento, devemos buscar ser sábios também, né? Exatamente. E a sua mãe era, então, uma homenagem a ela. Muito obrigada, Humberto. Obrigado. Obrigado a você que nos assistiu, seja aqui ao vivo, seja depois do episódio gravado, ou mesmo você que está assistindo também, ouvindo pelo podcast. Um prazer tê-lo conosco. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, te convido a fazer a sua inscrição e ativar o sininho para que você seja notificado sobre próximos episódios. Se você puder deixar uma curtida e o seu comentário será muito bem-vindo. Nós nos vemos no próximo episódio de Os Conselheiros. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.